Tá botando para gravar, mas... Oi? Estão me ouvindo agora, gente? Tô, Cíntia. Tô. Pronto. Isso. Vamos dar início, viu? A nossa aula. O slide, pode, mas é aquele primeiro. Não, não, é não. Não, mas a gente volta, não tem Ah, problema tá. não. Ó. Nesse não, voltando. Pronto. Então, gente, vamos dar início. Vetores e cinemática vetorial, tá? É o nosso conteúdo, a nossa aula de hoje. Então, nós bem sabemos, os vetores, eles são utilizados para representar as grandezas vetoriais, tá? Na cinemática vetorial, gente, nós compreendemos o quê? Que a cinemática vetorial é uma parte da física que vai estudar os movimentos, porém, levando-se em consideração mais de uma dimensão, como, por exemplo, a velocidade e a aceleração. Na realidade, são as dimensões do espaço aonde está acontecendo o movimento, tá certo? Ok, gente? Ok. Tudo certo? Eu vou vou continuar. Tudo certo. Pronto. Então, vamos iniciar. Como o vetor, os vetores são utilizados para representar grandezas vetoriais, né? Vamos falar um pouquinho dessas grandezas, das grandezas físicas. Nós podemos dizer, de modo mais usual, que grandeza é tudo aquilo que pode variar quantitativamente. Desse modo, grandezas físicas são as que podem ser medidas. São divididas em dois grupos, as grandezas escalares e as vetoriais. Então, gente, o que nós compreendemos, eu falei para vocês, né? Grandezas físicas, de modo geral, é tudo aquilo que nós podemos medir, né? E nós podemos variar, grandezas físicas podem ser, tudo aquilo que varia quantitativamente, é tudo aquilo que nós podemos contar, né? Medir em quantidade, ok? Então, nós temos os dois grupos, as escalares e as vetoriais. As grandezas físicas escalares são expressas por um valor numérico acompanhado da unidade de medida. Eu, inclusive, já até comentei, né, na sala de aula sobre as grandezas escalares. Nós temos como exemplos de grandezas escalares. Tem alguém querendo entrar? Como exemplos de grandezas escalares, a temperatura, a massa, o tempo, a energia, a pressão, densidade, potência, carga elétrica, tensão elétrica. Gente, lembrem bem, quando eu falo para vocês, verificar o valor de uma temperatura de uma pessoa que está com febre, né? Por exemplo, aí vocês me dão um valor, 39 graus Celsius. Quando vocês me respondem com esse valor, que é o valor numérico, e a unidade de medida da temperatura, que é o grau Celsius, né? Ô, professora. Oi. Temperatura agora não seria Kelvin, não? Sim, pelo Sistema Internacional de Unidades, né? A temperatura, pelo Sistema Internacional, é o Kelvin, certo? Sim. Tá, eu estou só dando um exemplo, assim, do que nós utilizamos no dia a dia, tá certo? Tranquilo. Sim, entendi. Mas pelo Sistema Internacional, você está corretíssimo, a unidade utilizada é o Kelvin, né? Mas, por exemplo, na nossa escala, né, usual, do nosso dia a dia, a pessoa está com febre, aí você vai verificar a temperatura, Celsius, né?
Isso, aí verifica a temperatura e diz que o valor da temperatura é 39 graus Celsius. Então, quando eu coloco esse valor numérico, 39, e a unidade medida, o grau Celsius, eu estou representando uma grandeza escalar, né? Em que eu me satisfaz apenas com esse valor numérico e a unidade de medida, ok? É só para Sim. representar um exemplo de grandeza escalar, assim como nós temos também a massa. Quando eu pergunto qual a sua massa, e você me diz, a minha massa é 70 quilogramas. Pronto. Depende também, né? Depende, né? Depende. Por conta que tem massa, é questão de gordura, né? E a gente sabe que tem gordura, massa muscular, enfim, massa magra, no caso. Tá, mas assim, sua massa, de modo geral, quando você vai à balança, né? No caso é o peso, no caso. Isso, você faz a medida da sua massa. 60, 70, o valor que for, mas vamos dar um exemplo, né? 65 quilogramas. Esse valor numérico 65, acompanhado da unidade de medida, quilograma, está representando o valor, está representando uma grandeza física escalar, né? Que é o valor numérico, acompanhado da unidade de medida, ok? É só para exemplificar a grandeza escalar, ok? Sim, sim. Ok? Agora, as vetoriais, né? A gente vai ver que as grandezas vetoriais, elas necessitam de, além do valor numérico e da unidade de medida, há necessidade também de uma orientação, né? É de falar sobre direção e sentido dessa grandeza. Voltando aqui na massa, quando eu digo, quando eu pergunto a sua massa, que você diz que é 65 quilogramas, tem necessidade de dizer 65 quilogramas para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda? Não, Não. né? Não. Então, mas, porque não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza simplesmente escalar. Já a grandeza vetorial, ela necessita, além do valor numérico, da unidade de medida, a necessidade de acompanhar, né, da orientação, a direção, falar da direção e do sentido. Exemplos de grandezas vetoriais: deslocamento, velocidade, aceleração, força, impulso, quantidade de movimento e outras. Por exemplo, deslocamento. Gente, deslocamento é bem diferente de distância, tá? De distância. Deslocamento indica um caminho a percorrer, né? O deslocamento. O deslocamento é uma grandeza vetorial, tá? A É a distância movimentação, no caso. exato, é o deslocamento, né? O movimento, você está mostrando o movimento. Então, há necessidade da orientação. Além do valor numérico, a unidade de medida, há necessidade também de caracterizar Orientação, que no caso é direita e esquerda. direção e sentido, exatamente. Quando eu falo para vocês assim, eu cito esses exemplos em sala de aula, né? Eu digo, gente, eu tô Aquele exemplo lá que a senhora usou, tia, aquele exemplo lá que a sua casa era 3 metros do Castelão. Isso, por exemplo, quando eu falo, minha casa fica a 3 metros da Arena Castelão. Então, eu digo, gente, eu estou na escola, eles vão lá na minha casa buscar meu notebook que eu esqueci, pega lá na portaria para mim. Aí, você sai da escola e vai conseguir chegar à minha casa? Não. Não, muito bem. Porque eu preciso dizer para que lado você vai. Se você vai para a Mas, direita. assim, professora, 3 metros do Castelão não seria muito perto, não? Do Castelão, assim? Se não seria muito perto? Sim, porque 3 metros da Arena Castelão é meio que colado, né, na arena. Metros, perdão, eu falei, olha, que bom que você está prestando atenção. Quilômetros, né? Vamos falar em quilômetros. Sim, Muito melhor, né, melhor. perfeito, perfeito, a 3 quilômetros. Muito bem. Então, uma distância de 3 quilômetros seria necessário vocês, 3 metros é na calçada, né, gente? Não chega Isso. nem ao outro lado da rua. Então, perdoe-me.
Bom que vocês estão prestando atenção. Quando eu falo assim, o que ocorre? Você tem a necessidade de eu dar a orientação, de vocês saberem se é para o norte, para o sul, se é no sentido para o lado da Paulino Rocha, se é para o lado da Alberto Craveiro, entendido? Então, isso aí é a orientação, se é para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, ok? Sim, sim. Então, dando continuidade, né? Então, outras grandezas também podem ser consideradas vetoriais e há necessidade de caracterizá-las em módulo, direção e sentido. Módulo ou intensidade ou valor numérico, direção e sentido. Vou passar, viu, gente? Então, com isso, nós temos a definição de vetor, né? O vetor é um ente matemático abstrato definido por um valor numérico real, que é em módulo ou intensidade, associado a uma direção e um sentido. Né? Foi tudo isso que eu falei para vocês, quando eu exemplifiquei sobre os vetores. Da representação gráfica de um vetor. Vocês estão visualizando bem? Sim, sim. Tem chat, não? Pergunta, filho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se alguém perguntou. Só um minuto. Então, gente, representação gráfica de um vetor. Para representar graficamente um vetor, nós usamos segmento de reta orientado. Certo? Vocês estão vendo aqui. A origem do vetor e a extremidade no B. A origem no ponto A e a extremidade no B. Esse é o vetor V, tá? Cada distância que vocês estão vendo aqui com o tracinho indica uma unidade. Então, o módulo ou intensidade, o valor numérico desse vetor que vocês estão vendo é de 3 unidades. A direção dele é exatamente a base onde ele está localizado aqui, que é essa reta R, a direção, tá? E o sentido é para onde ele está apontando. Então, o sentido do vetor V é de A para B. Compreendido? Sim, sim. Todo mundo percebeu aí, não? Então, essa é a representação gráfica, bem simples, de um vetor, tá? As principais características de um vetor. Eu, inclusive, já mencionei, né? Quando eu estava explicando sobre os vetores, lá no início. O módulo, que é o comprimento do segmento através de uma escala pré-estabelecida. O módulo de um vetor é indicado utilizando-se 2 barras verticais. Então, o módulo do vetor, a gente lê assim, módulo de A. Faltou uma setinha bem aqui, viu, gente? Módulo de A. Direção, reta que contém o segmento. E o sentido é a orientação do segmento. É só explicando também aquela ilustração que vocês viram no slide anterior. Ok? Sim, sim. Vetor oposto é aquele que possui o mesmo módulo, a mesma direção e o sentido oposto. Vocês estão vendo aí um vetor com o vetor U, né? E com a seta apontando para esse sentido aqui, inclinado, indo para a parte superior, e esse outro vetor U apontando para a parte inferior. Vetor oposto a ele, está no sentido contrário a esse vetor U, né? Aí nós denominamos aqui menos U. Só para indicar, para reforçar que ele está sendo oposto a esse vetor, ok? É só a representação gráfica de um vetor oposto ao outro. Adição vetorial. É a determinação do vetor soma
ou vetor resultante a partir de 2 ou mais vetores. Pode ser efetuado Aí que vai entrar a questão do gráfico de vetores, né? dos cálculos que a gente vai fazer, né? Sim, sim. Dos cálculos e a representação gráfica. Determinação do vetor soma ou vetor resultante a partir de 2 ou mais vetores. Pode ser efetuada através do método gráfico e do método analítico. O método gráfico, nós temos essa regra, que é a regra do polígono, que ligam-se os vetores origem com extremidade. O vetor soma, que é o vetor resultante, vamos observar aqui, gente, nós temos 4 vetores, vetor A, B, C e D, ok? Da forma como ele está aqui, a gente vai fazer a ligação entre eles, vetor A, aí o B, do jeito que ele está aqui, a gente vai ligar a Mas, extremidade. assim, não pode ser extremidade com extremidade, no caso, né? Não, você vai ligar a extremidade do A com a origem do B. Do B, sim, sim. Isso. Aqui, a extremidade do B com a origem do C. A extremidade do C com a origem do D. Aí você obtém, quando você liga, né, o vetor soma ou vetor resultante é o que tem origem na origem do primeiro vetor e extremidade na extremidade do último. Extremidade na extremidade do último. Entenderam? Você ligou os 4 vetores que eu coloquei aqui para vocês. Ligando os 4 vetores, você vai ligar a origem de um com a origem do outro, do resultante, e a extremidade do último, a extremidade da resultante. Ok? Sim. Sim, eu falei aqui essa regra do polígono, né? No método gráfico. Continuando o método gráfico, a regra do paralelogramo. Tem gente querendo entrar, não? Tá cheio de barulhinho. Só um minuto, gente. Não. Então deve ser chat, né? Tá dando um barulhinho aqui no teu celular. Ah, tá. Tá tranquilo, gente? Tá sim, tá sim. Pronto, adiante. A regra do paralelogramo. Os 2 vetores a serem somados devem estar unidos pela origem, tá? Para você obter aqui o vetor resultante. Pronto. Aí você faz o quê? Você projeta, né, uma paralela ao vetor A, aqui, no lado oposto, e uma paralela ao vetor B. Quando você faz isso, você liga, né, a origem dos 2 vetores à extremidade aqui, ok? Sim. Compreendido? Repetindo, vetor A, do jeito que está aqui, vetor A e vetor B, regra do paralelogramo. Os 2 vetores a serem somados devem estar unidos pela origem. Você une aqui a origem dos 2 vetores, aí você projeta aqui uma paralela ao vetor A, tá? Essa paralela tem que ser, né? Uma paralela aqui, exatamente uma paralela ao vetor A. Aqui, uma paralela ao vetor B, ó, desse outro lado, ok? E liga uma diagonal da origem deles até a outra extremidade. Aí você vai ter o vetor soma, né? Ou o vetor resultante. Ok? Entendido, gente? Bem simples aí, né? Sim, sim. Essa é a regra do paralelogramo, pelo método gráfico. Continuando. O método analítico. Agora a gente vai entrar um pouquinho na prática, né? Eu vou falar um pouco aqui e depois eu vou exemplificar com valores, né? Para vocês calcularem. Podemos encontrar podemos encontrar o módulo da resultante de 2 vetores, sabendo-se apenas o módulo dos vetores e o ângulo entre eles.
Exemplos, né? Sejam dois vetores de módulo A e B e que formam entre si um ângulo θ. Aí nós temos as situações, tá? Inclusive a gravura, gente, eu encontrei aqui, foi com 3 vetores. Faz de conta? Não, faz de conta que é que eu até comentei com 3 vetores, né? Mas ele diz aqui, pode ser 2, pode ser 3, pode ser N vetores, tá bom? Compreendido? Para fazer essa soma, N vetores. Eu citei aqui 2, coloquei 3, mas pode ser N vetores. Se o ângulo é 0 graus, os vetores são paralelos, eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, o que nós vamos fazer para obter a resultante? O módulo do vetor resultante, entre esses 2, ou entre esses 3, ou entre esses N vetores, será sempre... Oi? Oi? Não, só falei a questão de Tá. somar ele, os 3, no caso, né? Isso, porque eu entendi você dizer calma aí, é soma aí, né? Ok. Isso. O módulo do vetor resultante entre esses 2 vetores será a soma dos módulos dos 2, dos 3, dos N vetores, chamado de resultante máxima. Então, a resultante vai ser o somatório dos vetores, ok? Agora, se esse ângulo for 180 graus entre os dois, os vetores são paralelos, têm a mesma direção e sentidos opostos. Tanto essa seta pode estar apontada para cá e essa aqui também, como esse vetor podia estar com a seta para a esquerda e esse B com a seta para a direita, né? Eles estariam nos sentidos opostos, não é assim, gente? Vocês estão vendo? Sim. Vetor A, vetor B. As setas estão apontadas no sentido oposto, né? Para dentro, os dois. Poderia ter sido o contrário também. O A poderia estar com sentido para a esquerda e o B com sentido para a direita. Mas a direção é a mesma, no caso, né? Dá no mesmo, a direção é a mesma. Então, por isso que o ângulo formado é de 180 graus. Então, o módulo do vetor resultante entre esses dois vetores será a diferença dos módulos dos dois. Nós chamamos Subtração, no caso. a subtração, a resultante mínima, né? Ok? Você subtrai. Depois eu vou colocar um exemplo com os números, né? Com os exemplos para vocês verem lá em seguida. Terceira situação. Se θ, o ângulo formado entre eles, for 90 graus, significa dizer que esses vetores, gente, são perpendiculares, tá? Então, se esses vetores forem perpendiculares, o módulo da resultante vai ser, vocês vão resolver Fazer esse a raiz módulo da quadrada? resultante através do Teorema R de vai ser Pitágoras. igual a raiz quadrada do vetor A ao quadrado mais B ao quadrado. Teorema de Pitágoras, tá? Então, R vai ser igual ao vetor A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Vamos já exemplificar, fica mais claro para vocês. Ó, vetor A, vetor B, eles estão entre si, formando um ângulo de 90 graus, são vetores perpendiculares. E as respectivas fórmulas, né, para a gente chegar ao resultado, a resultante desses vetores. E a outra situação é quando o ângulo formado entre os vetores for um ângulo qualquer, diferente dos mencionados anteriormente. Os vetores serão oblíquos, né, conforme a figura. O módulo do vetor resultante entre esses dois vetores será dada pela lei dos cossenos. É a fórmula para nós descobrirmos, viu, gente? O valor da resultante. Nós trabalhamos com o cosseno porque o ângulo, né, ele, em relação aos vetores, né, quando você traça a resultante, ele é um ângulo adjacente, né? O vetor resultante fica, o ângulo fica adjacente, né? Por isso é que a gente trabalha na questão da trigonometria, né, que vocês aprenderam, o seno, cosseno, né? Então, como nós trabalhamos com cosseno, é porque nós temos o ângulo adjacente, o vetor adjacente ao ângulo, perdão, o vetor adjacente ao ângulo, ok?
Porque o cosseno é o lado adjacente sobre a hipotenusa, né? Quando você trata Sim. aqui a hipotenusa, você coloca a paralela aqui, ó, ao vetor A, projeta uma paralela para o vetor B e traça a hipotenusa para cá, a resultante, que vem ser a hipotenusa, você vai trabalhar com o cosseno. Por isso que a gente coloca essa forma, ok? Compreendido, gente? Sim, sim. Então, são essas 4 situações. Vamos praticar. A primeira decomposição, já eu coloco para praticar. Mais uma que eu tinha colocado aqui para vocês. A decomposição vetorial, né? Antes de partir para a prática. A decomposição vetorial de um vetor consiste em determinar as suas projeções em um par de eixos cartesianos e é usada para facilitar o cálculo do vetor resultante. Então, ó, o vetor resultante, ok? Ele está inserido aqui no plano cartesiano, porque nós vamos obter aqui, fazer a decomposição do vetor resultante. A decomposição vai ser o vetor, o AX, né, que é a componente de X do vetor, e o AY, que é a componente, né, no eixo da ordenada, né? Eixo da abscissa e eixo da ordenada. Componentes de X e Y. Então, a X vai ser o quê? Vai ser dado, a componente X do vetor vai ser igual ao valor do vetor vezes o cosseno do ângulo formado. E a componente em Y vai ser igual ao vetor, ao produto do vetor, pela componente, né, pelo seno do ângulo, ok? Ok, gente? Ok, ok. Desse modo, nós podemos escrever A ao quadrado vai ser igual a, é exatamente a resultante ao quadrado, vai ser igual a x ao quadrado mais AY ao quadrado. O AY, vocês imaginem que é uma projeção desse AY que está aqui, né, no eixo do Y, da ordenada. Esse mesmo, o AY aqui também é o mesmo valor, né? AY, tá? Sim, sim. Então, AX, AY e aqui o A. Aí você trabalha com o quê? Teorema de Pitágoras. A ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais a y ao quadrado. Tranquilo? Tranquilo. Alguém gostaria de perguntar? Os outros colegas também? Quem está falando é o Sou eu, Alan. Alan, né? Sempre interagindo. Isso. Muito bem. Alguém mais gostaria de se gostar? Não, professor. Tá bom. Vocês estão ouvindo direitinho? Eu tô. Sim, sim. Tá dando Sim, para sim, tá ok. Sim, todo mundo está escutando direito. Perfeito. Muito bem. Muito bom ouvir a voz de vocês, viu? Saudades. Vou avançar. Ok. Então, vamos praticar aqui, ó. Exemplo, com o mais simples, né? Considere 2 vetores, A e B, de módulos respectivamente iguais a 80 e 30 unidades, cuja soma resulta em um vetor S. Qualquer que seja a soma, nós podemos escrever soma é igual a mais B, né? Então, você vai, vetor soma. Avançando. Ó. Primeira possibilidade. Os vetores possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Para trabalhar com aquele exemplo que eu dei, né, gente? Então, o vetor soma vai ser o quê? 80 unidades mais 30. Vai dar quanto? 110 unidades. Simples, né, gente? Sim, sim. Ok? E aqui a representaçãozinha gráfica, ok? Certo. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade. Quando os vetores possuem a mesma direção e sentidos contrários. De acordo com o que... Subtração. Pronto. De acordo com o que falamos, né? Sentidos contrários, a gente faz apenas a subtração aqui. E aqui a representação gráfica, ok? Ok.
Então, nesse caso, a soma vetorial se assemelha a uma subtração aritmética e podemos escrever vetor soma, faltou a setinha, é igual módulo de vetor A mais módulo de vetor B, vetor soma, 80 menos 30. Pelo menos 30, 50 unidades. Muito bem, 50 unidades. Avançando. A terceira possibilidade. Quando os vetores estão dispostos perpendicularmente, né? Vetor A, vetor B. O que a gente vai Por que fazer? 73 mil ali? Aplicar o quê? Por que tá 73 mil ali, ó? 7.300, aliás. 6.400 mais 900. Ah, sim. Porque tá o quadrado ali, ó. É aqui raiz quadrada. Raiz Sim. quadrada de 7.300. Eu deixei, né? Acho que dá 85,44. Ok? Eu deixei só aqui em raiz quadrada. Mas vocês podem colocar o valor, o resultado, ok? Tá bom. Ok. Aplicar teorema de Pitágoras. Só para mostrar aqui para vocês que é feito dessa maneira, né? Com teorema de Pitágoras. Tá botando? Pronto. Certo. Agora, sobre a decomposição do vetor, né? Decompõe o vetor V, representado a seguir, cujo módulo vale 1.000 unidades. Calcule o valor de suas projeções, considerando o ângulo 60 graus. Então, nós vamos calcular o Vx e vamos calcular o Vy, né? Calcular as projeções do vetor V. Não é isso, gente? É o Vx Sim. e o Vy. Vx vai ser V, valor de V, vezes o cosseno do ângulo. O valor de V foi dado, 1.000. Cosseno de 60 graus é 0,5 ou 1 meio, que é a mesma coisa, né? Então, Vx, 500 unidades. Simples, né, gente? Fazer a componente, nada complicado, não é isso? Compreendido? Só para Compreendido. calcular aqui esse Vx e o Vy. Aplicar aqui direto na fórmula dos componentes do vetor. Mas o cálculo tem que ser feito olhando para a tabela lá do cosseno e do seno também, né? Sim, aí muitas vezes no exercício, né, no problema, é dado. Mas, assim, Não- em questão de prova, a gente vai ter que decorar, porque são muitas, né? Cosseno e seno são muitas coisas pra gente decorar, né? Mas deixa eu falar. Normalmente, gente, vocês têm que memorizar o seno e o cosseno de 30, 45 e 60, não é isso? De 30, 45 e 60, que são os mais utilizados. Então, assim, esses aí vocês conseguem memorizar com mais facilidade. Os demais, normalmente é dado, viu, nas provas. Sim, sim. Então, aqui, 1.000 vezes 0,5, 500 unidades. E o VY? V vezes o seno do ângulo, 1.000 vezes seno de 60, 1.000 vezes 0,866. 866 unidades. Pronto. Alguma dúvida? Não. Não. Aí eu tenho uma mensagem, terminou. Terminou, eu poderia até lançar uma questãozinha para vocês fazerem aí no caderno, tá? Eu pensei isso também, para vocês fazerem, né? Aí eles poderiam... Hoje não, professor. Hoje não. Vocês estão do mesmo jeito? Continuam do mesmo jeito? De aula. Uma mensagem, volta lá, só para colocar a mensagem. Vou colocar a mensagem final, então. Já Tá bom. atividade, ó. Tá aqui para vocês jamais desistirem. Viu? Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Grande físico, Albert Einstein, ok? Aí, Ok. só para vocês, Deixa eu terminar de gravar, né? Os caras do chat. Já, né? Aparecer? Vou E a aparecer, né? presença? A senhora vai solicitar a presença, fazer a chamada? Eu vou pegar daqui, eu vou tentar printar, né, aqui. E vocês, vou tirar uma foto aqui, né? Nós aqui.
Deixa eu soltar o cabelo. Ah, não, meu cabelo tá Pra colocar assim. nome em Vou turma, ajeitar tia. o cabelo aqui, pelo menos a minha foto com a foto. Ei, professora Vocês não Cassandra, precisam só uma aparecer. dúvida. Oi. Aqueles métodos que a senhora explicou no início, quantos vão cair, geralmente caem no Enem? São 2 ou 3, né? É porque muitas às vezes eles podem cair de uma forma assim, em questões com perguntas sem ter que Mais calcular. interpretativa, no caso, né? Isso. Tá ok. Professora, Tirou? professora, Tu tirou o dá para print? deixar o nome no chat e depois a professora pegar, né? Não, melhor? Coloca Peraí, nome em turma, tia. Pede pros caras colocar nome em turma. Como é, gente? Colocar no chat, como é? É, nome e porque turma. Gravando O aí. professor Almir, ele fez assim, depois que ele terminou a aula, ele fez a chamada, perguntou quem era do primeiro A, Ah, tá. aí escreveu, aí depois perguntou quem é que Então, estava vou do fazer primeiro isso. B e Boa tudo, ideia. para ficar Boa mais ideia. fácil. Caneta, é. Vou anotar. Muito bem, boa ideia. São quantos aqui? Deixa eu ver. Boa ideia, gente. 32. 32. Nossa. Vou anotar. Vou lançar No caso exercício. aqui é. Oi? Vou lançar exercício para ele. No caso aqui são todos os primeiros anos, né, ô Cassandra? Todos os primeiros, é. Primeiro ano A. Eu, William Marcos. Não serve. Oba! Um minuto. Melhor comentar não no chat aí, cara. É mesmo. Fica mais fácil pra ela aí, anotar. Primeiro A, é. É pra comentar no chat? Não tá aparecendo não, né? Ai, não. O nome, né, do primeiro A. Não sei fazer isso, não. Isso, não tá vendo. Por quê? Ó, a Cassandra tem quantos anos, cara? Ih, tá Eu não estava viajando. ouvindo, não. Fala para mim de novo, eu não estava escutando. Fui pegar aqui a caneta. Eu, tia. Eu sou Oi. do primeiro A. Tá William no Marcos. chat aí, ó. Tá no Primeiro chat A. aí. Tudo. Tá no chat? Tá tudo no chat aí, ó. Tô botando no chat aqui, tia. E aí, como é que eu vou pegar tudo? Não? Pessoal, coloquem para mim o nome no chat, gente. Tira O a nome é print. sério, viu? É. Oi, Dona Edith. Oi. Coisa boa. Que bom, tô feliz de ver você. Professora, mas para nós é melhor à noite. Só eu tem eu do meu grupo participando. É mesmo, Dona Edith. Do primeiro L. As meninas não podem. Entendeu? Só eu. Oi, Dona Edith. Porque boa parte trabalha, né? Eu estou tentando ver isso com carinho. Porque eu tenho criança pequena, aí a senhora que fica me ajudando, ela fica mais durante o dia, né? Tia, é só a senhora gravar as aulas. Aí depois a senhora pede pro pessoal mandar as dúvidas, e aí a senhora responde. É porque eles gostam de aula literativa. Mas o problema é que eu não sei mexer muito nisso aqui. Quem sabe é meu filho. E ele não está em casa. Eu tenho o Face, tenho o Instagram, mas só sei o básico, entendeu? Dona Edith. Não, eu entendo essa dificuldade da senhora. Eu também tenho, viu, Dona Edith? Não é só a senhora, não. Pois é, ontem à noite que eu fui entrar com o professor, aí quem ajeitou foi ele. Eu fui entrar agora pelo tablet, não consegui, porque tinha que digitar o código da reunião. Eu não sei, entendeu? Sei. Eu tenho que aprender ainda. Então, são essas dificuldades. Sei. Gente, eu estou aguardando só o nome de vocês no chat. Ainda está faltando, né? Alguém colocar. Dona Edith já colocou? Sabe, O professor já pode sair. Assim, eu queria colocar para vocês uma atividade para vocês levarem. Viu? Só um minuto. Hoje não, tia. Espera aí. Passa depois, tia.
Demora para abrir. Gente, anotem aí, ó. Não, fazer o seguinte, então, vou mandar para vocês, tá certo? Eu Manda mando pra nos grupos. pronto. É, Isso, coloca no grupo, fica É. melhor, pelo menos Tá os bom. outros pegam. exatamente, isso. Ok, tranquilo. Fica melhor. Então, pronto. Pois já Então, pode. pronto. Quem tiver alguma dúvida, vocês... Não, não tinha nenhuma, não. Estou vendo aqui que na quarentena é aula Então, integral, pronto. né? Boa É tarde para verdade, vocês gente. todos. E eu que dou ainda expediente tarde. Boa Bom, um Boa abraço. tarde, dona dona Edith. Edith. Tarde, dona Boa tarde. Boa tarde. Mil graus. Boa tarde. Vocês aí também, meninada. Tchau. tarde, Tadinha. Tchau, dona Edith. Tchau, meninas, meninos. Tchau. Tchau. Comprar o pão. Tchau, Mil professor. graus. Tchau, meu bem, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.